Olá, graça e paz. Como é que você está? Espero que esteja bem. Estou feliz porque mais um dia que eu posso falar da palavra de Deus, compartilhar da mensagem do Senhor com você que está nos ouvindo. E estou muito feliz também porque estamos próximos do Natal. E esse é um dia muito especial, um dia que decidimos comemorar o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, independente se foi nessa data, se não foi. É o dia que escolhemos para comemorar o aniversário, o nascimento de Jesus. E isso é muito bom, é fantástico, porque ainda que estejamos passando por momentos difíceis por causa dessa pandemia e de tantas crises, nós temos motivos para agradecer, ainda temos motivos para nos alegrar, pois Deus se tornou um ser humano por amor a nós. Deus deixou o céu e se tornou um bebê. Jesus deixou o céu para estar entre nós, para viver entre nós. E esse foi o maior demonstração de amor que nós conhecemos, e culminando na morte e ressurreição do nosso Senhor. Toda a vida de Cristo foi um exemplo de amor para a nossa vida. Foi uma demonstração de amor para conosco. E esse é o motivo de nós nos alegrarmos, só pelo fato de Jesus ter decidido nascer como nós. Aquele que sustenta o universo foi pego no colo. Aquele que é a palavra teve que aprender a falar. Aquele que é a água viva foi amamentado por amor a nós. Ele experimentou como é ser um ser humano, sofreu as nossas dores, padeceu como nós padecemos e também morreu a nossa morte, mas ressuscitou. E nós nos alegramos, pois Jesus não somente olhou para nós, mas ele veio nos buscar. Jesus é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. E eu desejo um Feliz Natal para cada um que está nos ouvindo, para a sua vida, para a nossa igreja. E é um momento de alegria, com certeza. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para viver entre nós. Obrigado porque Jesus assumiu a forma humana, foi homem, foi servo, foi obediente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor compartilhou da nossa natureza. Obrigado, Jesus, porque Tu és 100% Deus e 100% humano. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por cada um que está nos ouvindo, que o Senhor abençoe, Deus, a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, daqueles que ainda serão acrescentados à nossa igreja, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Que nesse Natal possamos nos alegrar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos na carta de 2 Tessalonicenses. Estamos conhecendo essa igreja, conhecendo a situação deles, vendo o que essa carta tem para nos falar hoje, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós já iniciamos, o pastor Paulo, no domingo passado, trouxe a exposição do capítulo 2, versículo 1 ao 12, e hoje nós vamos ler apenas alguns versículos e vamos refletir um pouco sobre isso. Então já peço que você abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Ok? A partir do versículo 7. Mas eu queria fazer uma pergunta também a você, para já pensarmos. Qual a importância da verdade na nossa vida? Qual a importância da verdade na sua vida? Qual a importância da verdade? Como podemos saber a verdade? E quais são as implicações da verdade na nossa vida? Será que estamos vivendo sob a verdade? Será que toda a nossa vida está sendo em busca da verdade? Ou será que deixamos muitas vezes
viver de acordo com alguma mentira ou algum erro, alguma inverdade. Qual a importância da verdade na nossa vida? E hoje nós vamos conversar sobre isso. E no versículo 7, vamos ler? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e fale no nosso coração. Em nome de Jesus. Diante dessa pergunta que eu fiz e diante do texto que nós lemos, podemos refletir, e eu creio que a mensagem para você hoje, para você e para mim hoje, é que quando fechamos a nossa mente para a verdade, nós abrimos ela para a mentira. Quando fechamos nossa mente para a verdade, abrimos para a mentira. Pois quando você rejeita a verdade, você aceita qualquer tipo de mentira. Qualquer tipo de mentira. Quando você rejeita a verdade, qualquer mentira pode te enganar, pode te conduzir. Pois a única forma de sabermos a mentira é conhecermos a verdade. É conhecermos a verdade. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está desenvolvendo um raciocínio sobre a segunda vinda de Jesus. E ele fala que antes de Jesus vier, vai se levantar o homem perverso, o homem da iniquidade, o iníquo. Nós vimos no versículo 7, versículo 8. E esse homem enganará muitos. Ele terá o poder, segundo a ação de Satanás. Ele fará milagres e tantas outras coisas para enganar as pessoas que rejeitam a verdade. E serão enganadas, e cada vez mais estarão enganadas. Pois é isso que Satanás quer. Satanás quer cada vez mais nos distanciar da verdade. E ele vai usar todos os meios possíveis. E esse homem, que o apóstolo Paulo diz que ainda não foi revelado, mas será, ele terá esse poder. Ele fará isso com aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam Jesus Cristo. Mas o interessante também é que ele diz que esse mistério da iniquidade já está agindo. Ou seja, o anticristo, que nós vemos em algumas partes da Bíblia, falar do anticristo, ele já está agindo, o espírito do anticristo já está agindo. Já está agindo no nosso mundo. Já está agindo na nossa realidade. E nós vemos 1 João falar sobre isso, sobre esse anticristo. Só que está agindo de uma maneira mais sutil, mas ainda podemos perceber. Ainda não se levantou, não se revelou aquele que é o iníquo, aquele que é o anticristo. Mas vemos o espírito do anticristo agindo na cultura, em várias outras formas aí que nós vemos. Pois nós vivemos numa era relativa. Vivemos numa geração em que cada um escolhe qual é a verdade. Alguns dizem que vivemos no tempo da pós-verdade. Tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser para mim. E a verdade, não existe uma verdade absoluta. Hoje em dia é posto em prova, posto em xeque, fatos antes tidos como irrefutáveis, fatos históricos que eram verdades. E agora, hoje, há uma certa inclinação para dúvida quanto a esses fatos e pessoas que defendem que esses fatos são falsos. Um exemplo disso é questionarem, por exemplo, se a Terra é ou não plana, se o homem foi ou não à Lua,
Se a vacina, tem aqueles que são anti-vacina. Então, isso é um exemplo de como a nossa geração ela tem questionado a verdade. Ela tem, na verdade, selecionado aquilo que para ela é verdade. Isso foi só um exemplo. Mas há diversos que nós podemos ver. A verdade acaba sendo seletiva. E o mais interessante é que sempre haverá embasamento para aquilo que você quer acreditar. Sempre haverá outras pessoas que também terão esse mesmo pensamento e reforçarão ainda mais essa sua crença na verdade, nessa sua verdade, mesmo que seja um erro, mesmo que seja uma inverdade. Você sempre vai achar algum argumento, algum embasamento, por mais ruim que seja, você sempre vai achar alguém que também concorde com essa sua verdade. E aí acaba se tornando um jogo de grupos, uma disputa, como se fosse uma torcida organizada, e cada um crê na sua verdade. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Talvez a gente não perceba muitas vezes, mas nós olhamos para a palavra de Deus muitas vezes como se ela fosse algo relativo demais. Nós apenas selecionamos aquilo que para nós é verdade. Muitas vezes caímos nesse erro de olharmos para a palavra de Deus e somente pegarmos e termos para nós uma verdade que é de acordo com aquilo que a gente quer. O Evangelho ele foi o alvo de muitas deturpações de acordo com o passar dos anos. O próprio Cristo, a pessoa de Jesus, foi tida como mentira por vários e também, ainda hoje, muitas pessoas pegam somente aquilo que lhe agrada a respeito de Jesus. Para uns, Jesus foi apenas um sábio, foi apenas um visionário, foi alguém apenas que fez grandes caridades. Para uns, Jesus foi apenas um espírito evoluído. E as pessoas olham para Jesus e selecionam aquilo que para elas lhe agrada. E a partir disso, vivem suas vidas com base nessas verdades. Nós vemos Jesus em todos os lugares. Jesus é a pessoa mais famosa do mundo. Embora John Lennon ache que ele era mais famoso que Jesus, mas Jesus continua sendo a pessoa mais famosa do mundo. Jesus continua sendo. Ele está em praticamente todos os lugares, nos livros de história, em várias religiões. Mas a verdade é que muitas pessoas querem apenas um Jesus imaginário. Um Jesus que se adequa às suas próprias preferências, suas próprias necessidades. E se esquecem que Jesus, ele é Deus. E se esquecem que Jesus, precisamos crer em quem Jesus diz que é. Não somente naquilo que nós queremos que ele seja. Mas ao longo desses anos, e vai continuar sendo assim, muitos ainda deturparão a imagem de Jesus Cristo. E como a verdade sobre Jesus, sobre a verdade do Evangelho, das boas notícias de Cristo, é tão importante para a nossa vida, nós devemos estar atentos àquilo que ouvimos sobre Jesus, aquilo que conhecemos sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a verdade. Porque podemos facilmente ser enganados. E não é apenas um erro de ensino, de uma doutrina, mas sim, esse erro ele vem acompanhado com uma conduta. Pois o erro doutrinário, o erro a respeito de Cristo, pode nos fazer distanciar da verdade. Fará nos distanciarmos da verdade. Quer um exemplo disso? Por exemplo, se nós não crermos ou rejeitarmos o fato que Jesus é Deus, simplesmente nós acabamos com a nossa fé. Ou se rejeitarmos que Jesus é homem, simplesmente a nossa fé não tem mais nenhum sentido. Porque se Jesus não é homem, então ele não pode regenerar a humanidade. Tem vários outros fatores, implicações dessa rejeição. E se Jesus não é Deus, ele não pode salvar. Se Jesus não é Deus, ele não pode ser adorado, não pode perdoar pecados. Várias implicações, só foi um exemplo. Mas há vários exemplos que nós podemos ver que podem nos distanciar da verdade. E como o Evangelho, como a boa notícia, como Jesus é algo que conduz e rege as nossas vidas, as pessoas que o rejeitam, que rejeitam esse Evangelho, que rejeitam Jesus, elas simplesmente vivem sob outro Evangelho, sobre outra notícia, sobre outra verdade, que na verdade não é verdade.
é uma mentira. Eles vivem sobre essa outra ótica, sobre essa outra visão. Sempre estamos vivendo de acordo com aquilo que cremos ser verdade. A questão é, será que é realmente verdade? Aquilo que cremos, aquilo sobre a qual vivemos, a nossa visão de mundo, aquilo que realmente, o nosso caminho que trilhamos para a nossa vida? Será que a verdade está sendo o chão onde caminhamos? Todos aqueles que não amam a verdade, eles têm prazer na injustiça. Versículo 10 vai dizer assim: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E aí, versículo 12 vai dizer: e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, a questão não é somente aquilo que você sabe, mas aquilo que você ama. Porque a verdade que assumimos para a nossa vida não é somente algum conceito, algo inteligível, também, mas é algo também que amamos. E sabe de uma coisa? Dificilmente algo vai guiar a nossa vida se nós não amarmos aquilo que está nos guiando. Nós escolhemos com base naquilo também que amamos. Por isso que ele diz, não amaram a verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Romanos 1, capítulo 19 vai dizer que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela sua injustiça. Suprimem a verdade com os seus pecados, com a sua injustiça. Eles abafam a verdade com os seus pecados. Porque a verdade mostra quem somos, quem Deus é e a nossa condição diante dele. Jesus também vai dizer isso em João 3. Ele vai falar, olha, a luz veio ao mundo. Ele é a luz, Jesus é a luz. Ele vai falar, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que não vieram para a luz, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então não é só uma questão de conceitual, mas é uma questão de amor. Uma questão de coração. Aonde está o seu coração? Por isso que as pessoas não vão a Jesus, porque elas amam o pecado. Elas amam o pecado. E o que o Espírito Santo faz é nos convencer de que Jesus é a verdade e nos transformar nosso coração de modo que possamos amar ao Senhor, amar a verdade, amar o Evangelho e viver conforme o Evangelho. Só que muitas pessoas só querem algumas partes. Tem gente que só quer a mão de Jesus, só quer as curas. Tem gente que só quer os pés, só quer ir para o céu, não quer viver uma vida em comunhão com o Senhor, não quer fazer a obra do Senhor. Precisamos ter cuidado quais são as verdades que têm guiado a nossa vida. Muitas vezes, não somente a verdade central a respeito de Jesus, mas são verdades que vemos na palavra de Deus, que muitas vezes nós não temos como verdade. Muitas vezes queremos viver com Cristo, mas há em nós condutas e atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas nós não mudamos. Nós sabemos e lemos e vemos e ouvimos que está errado, mas nós não mudamos. Sabe por quê? Porque amamos a mentira. Muitas vezes amamos. Muitas vezes queremos somente alguma parte da verdade da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós não queremos mudança. Mas devemos estar firmados no ensino da palavra de Deus. E estar firmados na palavra de Deus, na verdade, nos fará evitar esses erros. E esses anticristos, esse espírito do anticristo, esse anticristo nos fará evitar. Porque também a nossa vida não é somente fortalecer a nossa verdade, conhecer a verdade que é Cristo, não é somente isso, mas é levar outras pessoas também a conhecerem essa verdade e saírem do caminho do erro. Essa é a nossa vida, esse é o nosso propósito aqui na Terra. Não somente crer na verdade, ter em nós a verdade, mas viver essa verdade e levar outras pessoas a viverem essa verdade, a conhecerem a verdade do Evangelho e saírem do engano, do pecado, da injustiça, do erro, da mentira. Pois é isso que Satanás é. Ele é o pai da mentira. E ele quer nos enganar. Ele quer prometer falsas alegrias
falsas promessas, ele é um mentiroso, nada do que ele fala é verdade. Satanás é um mentiroso, ele é um sedutor e ele quer nos afastar da verdade cada vez mais. Às vezes pequenas coisas nos afastam da verdade do Senhor, pequenas mentiras vão nos afastando do Senhor Jesus. Devemos ter cuidado com isso, porque estarmos firmados no ensino da Bíblia é imprescindível para não sermos enganados. Maturidade. Precisamos ter maturidade em Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós. Efésios, capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte. Efésios 4, 13. Até que todos, do 13 ao 15, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, de ensino e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Precisamos estar firmados no Senhor. A igreja é o meio em que nós nos fortalecemos, o nosso relacionamento discipulador, a nossa comunhão, a nossa união com a nossa igreja, pois Deus constituiu cada membro desse corpo, que é a igreja, para a edificação na verdade e no amor à verdade e no amor uns aos outros. Quando amamos a verdade, amamos uns aos outros. Quando estamos amando uns aos outros, estamos amando a verdade. É isso que Deus deseja para nós. Então abra sua mente e seu coração para a palavra de Deus, para o Evangelho, para a verdade. Você precisa estar atento a como temos recebido a verdade. Com amor? Será que temos recebido com, de fato, amor? Não é somente receber a verdade, ouvir, mas acolher no coração, em amor, a palavra de Deus. Portanto, não rejeite a verdade, senão você estará aceitando qualquer tipo de mentira. Ame a verdade, busque-a em Cristo, pois Cristo é a verdade. E nele podemos ver as coisas como de fato elas são. É isso. Que Deus abençoe seu coração e que possamos estar firmados na verdade, caminhando na verdade. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és a verdade e a verdade habitou entre nós. Tu vieste para dar testemunho da verdade e todos aqueles que são da verdade ouvem a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para nos mostrar o caminho da verdade, que nos dá paz, nos dá luz, nos dá amor, nos dá vida. Nos livre de toda mentira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um Feliz Natal e forte abraço.